Mas eu acho que isso é muito claro, né? Isso é muito claro na própria pergunta, né? Exato. São coisas bem distintas, né? Pergunta, dissertação. A meu ver, a minha opinião, o que se pede é o entendimento do aluno em relação ao tema colocado. Não que ele tenha que opinar, mas vamos lá. Oriano, começa contigo. Um minuto. Não, na verdade, o responsável pelo INEP, ele foi bem claro. É o aluno entender o que está sendo colocado ali e dar a sua opinião. Ele não está dizendo, olha, você tem que fazer isso porque isso vai prejudicar isso vai prejudicar aquilo. Isso não é como se diz, uma linha política. É uma linha de entendimento a qual o aluno foi submetido. Essa é a minha avaliação pelo que foi dito ali. Ricardo? Hoje a gente vive numa polarização absurda, né? E a gente vê questões sendo colocadas sabendo que vai acontecer isso. Será que isso não poderia ser evitado, Moisés? Será que quem está elaborando essas provas não pode colocar questões menos polêmicas e atingindo um grupo? Eu estava vendo hoje um vídeo, o cara estava falando, isso daí ele está justificando aí. Mas quem garante que isso não é uma forma de eles filtrar e eliminar aqueles que estão pensando diferente, que estão defendendo o agro? Porque é isso que eles querem. Eles querem colocar nas universidades federais pessoas que tenham o viés de esquerda. Isso não precisa ser muito esperto para identificar isso nas universidades. Vai lá nas universidades federais, Moisés, para te ver o que predomina lá nos estudantes. Se é esquerda ou se é direita. Se você se declara direita numa universidade federal, você é aviltado, você é excluído. Você muitas vezes é agredido fisicamente e psicologicamente. Então isso não deveria existir nas provas. Olha o que tá. Se eu estou falando alguma coisa absurda, então não deveria estar tendo essa polêmica aí no Brasil inteiro. Então isso não pode. Isso é uma afronta, isso é uma ofensa. Eu li as questões, sempre induzindo as pessoas que estão fazendo a prova a colocar o agronegócio como vilão da história, como um monstro. Então, realmente, eu repudio. E ele está tentando passar a mão agora, tentando vir com uma conversa mais tranquila, mais mansa, mas a gente não acredita, não. A gente sabe onde vocês querem chegar. Vocês querem encher as universidades com seu viés, com pensamento de esquerda, minando, comprometendo, ao invés de educando, doutrinando pessoas para um viés que vocês querem, para escravizar a população, como vocês vêm fazendo ao longo de décadas. Amor. Logo você vê que o Ricardo nunca sentou no banco da universidade pública. Né? Eu fiz 2 faculdades, eu fiz Direito e fiz História na Uni. E quisera eu que ali tivesse cheio de esquerdistas. Porque essa ideia, né, que se tem de que a universidade só tem esquerda é uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida. De quem nunca sentou numa universidade pública brasileira. Né? Então, eu li as questões. Uma das questões, a questão 70, se eu não me engano, é um texto do professor Ariovaldo Umbelino, né, da Geografia da USP. O professor Ariovaldo Umbelino é reconhecido internacionalmente como um dos maiores geógrafos, um dos maiores conhecedores de Amazônia. Né, ali se recorta um texto do professor Ariovaldo e pergunta ao aluno, na opinião do autor, ou seja, ele não diz para o aluno dar opinião, ele quer saber se o aluno tem a capacidade cognitiva de interpretar o que o autor está dizendo. Ele não diz que aquela opinião que o autor tem é correta ou não é correta, enfim. Né? Ele pergunta se o aluno entendeu o que está escrito ali, o enunciado, e que ele marque a questão que está relativa àquele enunciado que foi colocado. Né? Agora, as pessoas estão levando por uma luta anti-intelectual, o outro texto é outro texto da academia também, né? E o outro é uma charge. E uma charge muito interessante, que é um desenho, né, onde tem um astronauta chegando no outro planeta e o extraterrestre falando com um indígena. Né, e o astronauta diz assim, olha, viemos em paz. Aí o indígena diz para o extraterrestre, cuidado com esses caras. Ou seja, é exatamente aquilo que aconteceu na invasão das Américas. Né? Um povo diz que veio em paz com a cruz numa mão e uma espada na outra, que criou o maior genocídio da população local. Então, assim, você levar um processo de reflexão, não se trata de doutrinação. Quem é que vai doutrinar alguém em prova? Ver se alguém está doutrinado em prova. Né? Isso é uma ignorância, né, dessa gente que não leu, né, que tem muito recalque por não ter sentado no banco de uma universidade pública,
né, e fica criando ilusões, criando mentiras acerca do que está sendo feito. O exame foi muito transparente, o exame ele fez uma exigência, né, cognitiva aos alunos, e quem estudou, quem tem uma leitura, quem é de direita e que leu, né, porque tem gente de direita que leu, o problema é que tem um setor da direita que só sabe gritar, que nunca leu, e quando se defronta com um enunciado um pouco mais complexo, pira. Né? Vamos ler, minha gente. O fato de você ler não quer dizer que você seja de esquerda. Tem muita gente de direita que lê, que tem conhecimento muito bom e tem uma capacidade cognitiva de entender o que está sendo perguntado. Quem está né, reclamando das questões do Enem, que foram tratadas 3 especificamente aí, é porque justamente não tem a capacidade cognitiva de entender o que o enunciado da prova pedia. Pois é isso. Olha só, pessoal, o Cujuí, como sempre, tenta te enrolar, né? Ele enrolou aqui e não falou nada. Olha aqui, ó. Veja aqui, olha o que diz a UOL. Caetano Veloso não acerta as questões da própria... Leia, seu Cujuí. Leia, não se esconda. Leia, tá aqui, ó. Leia em voz alta. Bora, não se esconda. Olha, se escondeu o telespectador. Não quis falar. O Buiu não veio e mandou representante, Não, mas esse calão tá aqui, ó. Vocês estão vendo? Caetano, o que você tá vendo aí, ó? Caetano Veloso não consegue acertar a questão do Enem com a própria música, meu povo. Olha a qualidade do Enem que ele tá dizendo aqui. Vocês estão vendo, eu não tô inventando nada, tá aqui. Tá no UOL, vá atrás. Tire sua mão, você daí vai lá atrás. Pra você não vir mentir pro povo. Que eu vou atrás de quem? Do Caetano? É que o Caetano aqui não conseguiu acertar a música dele. Tu tá igual o Olavo, querendo pegar o Caetano? As 5 questões eram iguais pra ele. Ele leu as questões da música dele e voltou perguntando qual das questões é compatível com o que está no texto. O Caetano Veloso olhou e disse, as 5, na minha opinião. Ele não sabia qual era a verdadeira. Outra coisa, professores de cursinho disseram, seu Cícero, que tem um coringa na carta da manga do estudante burro. Basta o estudante burro pegar e citar Simone de Beauvoir. Sabe o que é Simone de Beauvoir? Vai para trás dela que você vai saber, uma feminista que incentiva as mulheres a ter raiva de homem, a botar para cima dos homens. Simone de Beauvoir, que isso aqui é fã dela. O tal de Foucault, que domina as faculdades. E o tal de Jamila Ribeiro. Ele disse, o professor de cursinho, que se você citar Ricardo Frota, essas pessoas é o Coringa. Aí o autor, o cara que tá lendo lá, mas deixa eu falar, banca, deixa eu falar. Não, peraí, não. Moisés. Calma, Cujuí, calma, Cujuí. Cujuí, calma. A eleição é domingo. A eleição é domingo. Calma, Cujuí. Moisés aqui nessa. Guarde as energias para domingo, Cujuí. É só para esclarecer, Moisés. Não, é só para esclarecer. Pede para ele guardar as energias para domingo. Pede para ele guardar as energias para domingo. Nessa fase é de marcar, ninguém cita ninguém. Só isso. Tenha calma. Então vamos lá. Tenha calma. Quando você não aguenta, quando eu tô empurrando, você pula. Nessa fase não tem o que fazer, Moisés. Calma. Então vamos lá. Aí o professor botou a carta lá na manga aqui. Agora, Cícero, tem uma professora que foi pro programa Pânico e disse: meu aluno tirou 10 no Enem, na redação. Ela foi olhar, tinha erro de pontuação, acentos, concordâncias, de tudo quanto era tipo, e ela chamou o aluno e disse: como é que você tirou 10 numa prova dessa que não vale 4? Mas ele jogou com a banca, ele sabia, ele tinha a manha, e jogou com o que a banca queria ouvir quando leu. Mesmo cheio de erro, cheio de tudo, deram 10 para ele. Isso não é prova. Muito bem. Todo mundo já falou, hein? Já falou. Eu estava tentando lembrar aqui, mas eu não consegui lembrar, porque se citaram o Kanté essa semana, entendeu? Num contexto. Foi muito dinheiro. Um contexto que não tem nada a ver. Foi muito dinheiro que colocaram aí, tu se perdeu? Eu me perdi aqui, me perdi.